Olá, boa noite. Hoje o ND está bom para quem pensa em emagrecer com saúde. Nada daquelas promessas mirabolantes e dietas impossíveis de serem sustentadas. Emagrecer com saúde é possível. E para falar sobre este assunto, eu converso hoje com a nutricionista Andréa Sorey. Boa noite, Andréa, bem-vinda. Boa noite. A gente está no início do ano, todo mundo tem aquele excesso de peso, aqueles quilinhos a mais que a gente conquistou nas festas de final de ano, e tem aquela infinidade de dietas, né? Todo mundo faz algum ou conhece algum tipo de dieta diferente. Para quem quer dar um start no início do ano, o que você indica? Eu indico primeiro um planejamento. Na verdade, acho que esse planejamento já veio com a euforia do final do ano, que vem com as promessas de festas, né? Eu como bastante em dezembro, mas no início do novo ano farei uma dieta, né? Serei fitness, né? Então é o que geralmente as pessoas começam, né, no ano, mas isso acaba se perdendo. Então, se você não fizer um bom planejamento para isso, você acaba repetindo essa mesma rotina. Você se perde no meio do caminho e você não consegue atingir o seu objetivo. E aí, quando você fala em planejamento, a gente pode falar numa troca da forma de pensar, né? Trocar um mindset, porque todo mundo fala de fazer uma dieta na segunda-feira. Na segunda eu começo, né? Não, trocar a forma de pensar. Começa assim, esse planejamento? Começa dessa forma mesmo, Roberta. Então, qual é a diferença quando a gente planeja? Eu não vou planejar por um curto período. Eu acho que esse é o principal erro da grande parte das pessoas. Eu vou entrar numa dieta. A palavra já incomoda um pouco, porque na verdade dieta é uma alimentação corriqueira, né? Mas as pessoas usam o termo dieta para sacrifício, né? Isso, é um sacrifício e ela vai durar um determinado tempo. E depois eu vou voltar numa rotina que eu já tenho, vida normal. E na verdade, é isso que na verdade precisa ser alterado, né? Então precisa o quê? Precisa ser mudado alguns hábitos que fizeram com que eu tivesse como resultado o que eu tenho hoje e que hoje eu não estou satisfeito. E que eu necessito de uma mudança. Para mudar, eu preciso mudar hábitos, mas que eu consiga adequar no meu dia a dia e perpetuar esses hábitos, sem sacrifício. Agora, como fazer, então, a escolha certa da dieta? Vale olhar na internet, pesquisar na internet? Ou a internet, nesse caso, pode ser um vilão? Na verdade, pode ser, assim, uma ótima alternativa, como também pode ser, assim, um tiro no pé, né? Então, o que acontece hoje com a internet? A gente tem diversos tipos de informação. A gente tem informações muito boas e informações não tão boas assim. E o grande problema é que as pessoas que são leigas, elas não conseguem definir o que é uma boa informação e o que não é uma boa informação. Então, a pessoa tanto pode ir para um bom caminho, como também ela pode se perder nesse meio do caminho. Então, sempre o ideal é você ter um auxílio de alguém que consiga te nortear para o caminho mais adequado. Acho que o que está em voga agora, todo mundo fala desses vários tipos de dieta, muito se fala agora sobre a questão da dieta low carb. Sim. Né? Quais os benefícios desse tipo de dieta? Então, o grande problema hoje que eu percebo é que o low carb ele foi usado muito e tem uma aceitação muito grande, porque na verdade a gente por muitos anos a gente vem fazendo um high carb. Naturalmente. Né? Porque simplesmente o carboidrato ele é o grande BBB, né? Ele é bom, né? Ele é bonito porque tem alimentos maravilhosos que a gente come com os olhos, né? E ele é barato. Né? E então ele atende uma gama populacional muito grande, né? Então, quando a gente pensa em um alimento gostoso, é muito fácil que ele seja fonte de carboidrato. Então, esse excesso de carboidrato fez com que as pessoas olhassem a dieta low carb, que na verdade, se você for fazer uma low carb tradicional mesmo, uma low carb real, ela é muito difícil de ser seguida por um período de tempo muito grande. Quanto tempo você conseguiria se adequar a ela, uma pessoa que nunca fez dieta? É muito individual, então, mas assim, um mês, 2 meses, você consegue fazer uma low carb realmente correta, né? Que você restringe muito o carboidrato. Só que a gente tem que olhar simplesmente o seguinte, o que são os carboidratos e quais são os carboidratos que são bons e quais são realmente os vilões que me prejudicam. Porque se a gente for observar, a nossa natureza, né, os alimentos da terra,
eles são fontes de carboidrato. Se a gente cortar radicalmente essa fonte de carboidrato por muito tempo, será que realmente eu vou ter saúde? Né? Então, não é só o processo de emagrecimento, é emagrecer com saúde, é essa a proposta, né? Então, é um pouquinho complicado a gente falar que é bom, é ruim. Como eu vou fazer essa low carb? Eu acho que quando a gente fala em dieta, né, André, a gente tem que falar numa palavra que se chama equilíbrio. Na verdade, é buscar o equilíbrio, né? Tudo que é muito agressivo, tudo que pode, não se sustenta por muito tempo. A gente vê as pessoas, às vezes, fazendo 50 mil tipos de dieta, mas estão sempre atrás de uma nova porque não satisfez a outra anterior, né? Existe risco nisso de se fazer uma dieta da cabeça ou da internet sem um acompanhamento médico? Existe sim. Existe o risco não só da pessoa não conseguir o objetivo, mas dela perder saúde, ela ficar doente, ela ter algum tipo de problema no meio do caminho em que ela não teria se simplesmente ela continuasse com o hábito dela, por mais que não fosse tão saudável assim, né? Então, é um risco ir pelo modismo, e também por falas de pessoas que não são gabaritadas profissionalmente. Então, é o que a gente vê muito isso na mídia, né? Então, são muitas pessoas que não têm o conhecimento científico que pode te auxiliar realmente você conseguir o teu objetivo sem perder a saúde. Agora, André, se alguém viesse te procurar, nunca fez dieta, tá querendo realmente começar, tem algum tipo de dieta que você acha que ela é mais tranquila, que você indicaria? Ou você precisa fazer uma análise da pessoa antes? Ou não tem nada assim, genérico? O genérico, na verdade, é você sempre trocar aquilo que é muito processado por algo mais natural. Isso é o genérico que eu acho que serve para todo mundo, né? Então, eu acho que é uma informação básica, que eu acho que a grande maioria já tem conhecimento, mas que tem uma dificuldade de realmente seguir no seu dia a dia. Tá? Isso é o mais básico. De restante, vale sim a individualização. Então, observar o histórico da pessoa. Então, uma boa consulta, uma boa análise, a gente pergunta coisas da infância, até do momento de gestação, quando ela estava sendo gestada, né? Então, isso vem um histórico. Quem sou eu hoje? Eu tenho uma história por trás de mim. Então, tudo aquilo que eu reflito hoje, eu tenho uma história por trás. Então, é necessário saber tudo isso para se fazer uma análise, entender como é o metabolismo dessa pessoa, para você conseguir evidenciar, opa, esse acho que é o melhor caminho, né, a ser seguido para ela conseguir atingir esse objetivo, que pode ser emagrecimento ou outro tipo de objetivo. Okay. No próximo bloco a gente continua a falar sobre alimentação saudável e agora sobre obesidade infantil. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é alimentação saudável e eu converso com a nutricionista Andréa Assorei. Andréa, a gente falou sobre os vários tipos de dietas e agora eu gostaria de tocar num assunto muito importante, que a gente tem a questão da obesidade infantil, né? Uhum. Como é que você vê hoje, como é que você analisa a alimentação das nossas crianças? Eu tenho medo, na verdade. Eu não sou mãe, mas eu sou tia e madrinha de um menino de 7 anos. E eu observo não só ele, mas os amigos, os coleguinhas dele, como é o consumo alimentar de hoje e como é difícil a gente intervir positivamente na alimentação das crianças. Então, é muito fácil a gente falar teoricamente, como alimentos mais naturais. Então, a alimentação das crianças de hoje, ela é muito voltada para o industrializado, né? A gente tem uma mídia muito poderosa que assim, bate ostensivamente em produtos voltados para criança, que são lindos, né? A gente fica com vontade de comer, né? Então, são super gostosos, saborosos. Então, como é que a gente vai falar para a criança que é muito mais gostoso comer fruta, se ele já experimentou 1000 vezes aqueles doces maravilhosos, coloridos, divertidos, né, que tem até um desenho que se liga a esse doce. Então, agora, no bloco anterior, você falou sobre a história, que cada um tem a sua história, né, e até fatores de época de gestação, gravidez, enfim. Você acha que, às vezes, essa rotina, esse dia a dia da criança tem a ver também com a época de gestação da mãe, o que ela comia? Com certeza. Isso pode interferir de se ter uma criança obesa ou não? Interfere, tanto que assim, o paladar da criança ele começa a ser formado na gestação.
Então, uma mãe gestante, né, que começa a comer alimentos que não são tão saudáveis, principalmente voltados ao sabor doce, ou alimentos muito gordurosos, essa criança já nasce com aptidão para gostar mais dos alimentos mais doces e mais gordurosos, tá? Isso é comprovado, isso é natural já. Então, ele já nasce com essa aptidão. Vem a amamentação e acontece a mesma forma. O leite materno ele vai mudando o sabor conforme a alimentação da mãe. Então, essa aptidão do paladar continua, tá? Então, a alimentação da mãe é diretamente ligado à alimentação do bebê. E a gente consegue observar, né? As crianças vão crescendo, as mães e pais que são obesos têm uma tendência a ter filhos também obesos. E não é só do hábito, também do hábito, né? Mas também dessa aptidão de paladar. Então, a criança já vai ter essa preferência naturalmente. Agora, a gente sabe também que hoje está na moda essa questão da alimentação saudável e muito se fala sobre alimentos orgânicos, veganos, enfim. Esses alimentos, eles são muito mais caros, né? Quer dizer, para ser saudável hoje também tem que ter um bolso mais largo? Isso é realmente muito falado, mas não é uma verdade absoluta, tá? Então, se a gente for, na verdade, investir numa alimentação saudável, mas uma alimentação voltada para o industrializado, gente, em relação a marketing, a gente tem uma gama de produtos que são realmente muito caros, voltados ao mercado do emagrecimento. Eu acho que é um dos mercados mais promissores e que lucram com isso. Porém, alimentos naturais, que a gente fala de frutas, verduras, legumes, comer carne ao invés de hambúrguer, comer um frango ao invés de nuggets, você tem muito mais economia do que um gasto tão maior assim, tá? O que a gente não pode cair é no modismo. O modismo nos leva a um gasto realmente desnecessário, muitas vezes. Então, a gente tem que ter um cuidado com o tipo de informação e da forma com que a gente vai fazer, de levar o dia a dia, né? Então, esquecer aquele negócio que é um momento de dieta, então eu vou gastar muito em 2 meses para depois voltar ao meu hábito tradicional. Não, mude e opte por alimentos mais naturais. Você não vai gastar tanto assim. Você vai aumentar o gasto na feira, mas talvez você vai gastar menos do supermercado, do né? mercado, com certeza. Tá? Queria tocar agora num assunto muito importante, que é a questão da ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade, ela está realmente ligada à alimentação. Tem gente que come muito quando está nervoso, tem gente que não come nada porque está nervoso. Sim. Como é que existe essa interferência? O que acontece dentro do nosso organismo? É uma coisa que as pessoas nunca ligam, o como a gente é formado, né? O nosso corpo ele é formado de células e as células são formadas de nutrientes, tá? O metabolismo todo ele é comandado, ele é acionado através de enzimas, hormônios que são formados de nutrientes. Então, como é que os meus neurotransmissores trabalham? Como eles são formados e como eles são ativados? Através de nutrientes. Então, a pergunta é, quem veio primeiro? A ansiedade, né? Eu sou ansioso e eu como demais? Ou eu como demais, eu como errado porque eu sou ansioso? Acaba ficando essa pergunta, porque assim, eu tenho uma boa formação de neurotransmissores? Eles são ativados? Será que eu não sou ansioso porque eu tenho uma alimentação deficiente e eu tenho uma formação de neurotransmissores também deficiente? Ou que não funcionam adequadamente? Então, é um pouco muito mais profundo do que eu sou ansioso e como errado, está tudo bem, está tudo certo. Eu acho que eu nunca vou mudar. Que é o que geralmente eu percebo em pessoas que vêm à consulta, eu falo assim, eu como errado porque eu sou ansioso e eu sempre fui ansioso, eu vou continuar assim. Não, tá? Então, a pessoa tem sim o poder de começar o start de mudar a alimentação e com essa qualidade de alimentação, ela mudar esse tipo de comportamento. Agora, existem alimentos que provocam mais ansiedade? Com certeza. Cafeína é um deles? Pode ser um deles, aí depende muito do como a pessoa lidar com a cafeína. Existem pessoas mais sensíveis à cafeína, existem pessoas que não são tão sensíveis assim. E isso pode ser, veio da individualidade, né? Então, existem pessoas que tomam uma xícara de café, deita, dorme, tá tudo certo. Não acontece nada. Existe aquela pessoa que toma uma xicrinha de café às 5 da tarde, ela vai demorar muito mais para dormir depois. Então, a cafeína, ela tem esse algo meio individual. Mas existem alimentos que a gente chama de inflamatórios, tá? Esses alimentos inflamatórios, geralmente, eles têm uma carga glicêmica maior. Então, eles são ricos em açúcar ou ricos em uma gordura não muito boa para o nosso corpo.
tá? São esses alimentos que, em geral, eles geram uma carga de ansiedade maior como resultado. Exemplo? Exemplo, alimentos ricos em açúcar, doces de uma forma geral. Que triste, viu? Né? A gente fica assim, puxa, mas eu gosto tanto de um chocolate, não é chocolate amargo que me deixa Exatamente, feliz. Chocolate ao leite. É chocolate ao leite, que ele tem muito mais açúcar. E o próprio leite, para algumas pessoas, ele pode ativar um processo inflamatório e fazer com que a pessoa se transforme numa pessoa mais ansiosa, né? E o leite, na verdade, ele é um alimento alergênico para algumas pessoas. E tem como resposta, uma resposta parecida com a morfina. Uma resposta de vício. E a pessoa fica o quê? Viciada naquele alimento. Então, se ela não consome o alimento, ela fica extremamente ansiosa. Ela deseja por aquele alimento. Não porque esteja com fome, na verdade, para satisfazer uma Satisfazer uma necessidade da cabeça, né? Exatamente. Não do estômago. Isso. Exatamente isso. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre alimentação saudável. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é alimentação saudável. Eu converso com a nutricionista Andréa Assorei. Andréa, a gente está falando sobre a relação da ansiedade e da alimentação. E nessa relação, muita gente acaba beliscando, né? Fazendo aquela refeiçãozinha, né? Dá uma beliscadinha aqui, pega um docinho aqui. Quer dizer, tem ligação também com essa forma, com esse comportamento ansioso? Tem ligação. Então, e a pessoa se perde, né? Eu acho que o grande problema do beliscar entre uma refeição e outra, e às vezes as beliscadas, elas se perdem as contas. Se a gente for colocar num papel, e é um dos dispositivos que eu geralmente gosto de usar, a pessoa escrever aquilo que ela come durante o dia inteiro. Quando ela olha, ela não precisa falar nada. Quando ela mesma olha o que ela consumiu, ela assim, meu Deus, eu comi tudo isso sem perceber, né? E ela acaba se perdendo. A falta de atenção ao comer faz com que a gente se perca em quantidade e em qualidade, né? Quem nunca se perdeu diante de um balde de pipoca, né? Diante de um pote cheio de nuts, que por mais saudável que seja, se a gente tem um pote e uma desatenção, a gente acaba consumindo em excesso. Esse ponto eu gostaria de tocar, então, que é a questão de quando a gente se alimenta fazendo algo simultaneamente. A gente hoje percebe, acho que poderia até dizer que a grande parte dos pais coloca o seu bebezinho ou na frente do tablet ou na televisão, distrai a criança para que ela coma, senão a criança não come. Sim. E às vezes o adulto também que está tentando fazer algum tipo de dieta, às vezes na corrida do dia a dia, está lá no almoço, está atendendo o celular, está trabalhando ao mesmo tempo. Isso interfere na digestão e na alimentação saudável, na absorção dos nutrientes? Interfere diretamente, tá? Então, na verdade, a gente começa o processo digestivo muito antes de colocar a primeira garfada na boca. Então, olhar um alimento, sentir o odor do alimento, isso já começa a dar o start de todo o processo digestivo. Então, a gente já sente o estômago roncando porque aumenta a quantidade de ácido gástrico. A gente já tem o quê? Sentindo o sabor na língua, a gente consegue o quê? Tem enzimas sendo lançadas já para início de digestão. E sem atenção, se a gente não consegue nem perceber o sabor do alimento, mal a gente sente o cheiro do alimento e a gente vai fazendo tudo no automático. Então, o corpo não se prepara nem antes e mesmo durante o processo de comer, que mal se mastiga, e a mastigação ela leva uma resposta neurológica também de toda a preparação para a digestão, a gente não tem nada disso. Tanto que as pessoas comem e no final do prato parece que elas ainda estão com fome, porque a gente não tem nenhuma resposta neurológica agindo eficientemente, enzimas agindo eficientemente, o próprio ácido clorídrico do estômago agindo eficientemente nesse processo digestivo. Acaba atrapalhando completamente a absorção dos nutrientes que acontece no intestino, né? E aí o intestino sofre toda a falha desse processo. A gente estava comentando anteriormente que o intestino ele é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, né? Ele fala muito sobre a nossa saúde, é isso? Sem dúvida, tanto que existe uma ligação do intestino sendo o nosso segundo cérebro, né? Então, ele é muito mais do que um órgão de excreção, como ainda muitas pessoas acham, né? Então, nosso intestino, ele absorve, ele metaboliza nutrientes e ele é o maior órgão responsável pela nossa imunidade. Então, a importância dele à nossa saúde é muito grande. Tá? A gente tem o tratamento do intestino como uma primeira forma de começar a nossa intervenção na nutrição, né? Tratando bem o intestino, a gente tem o quê? A garantia de que a gente vai absorver e metabolizar bem nutrientes,
Tá? E para a gente tratar o intestino, a gente tem que tratar, às vezes, anteriormente. Então, a mastigação, o básico, né? Você tem atenção ao se alimentar? Você mastiga bem o seu alimento? Como é que é a digestão do seu estômago? Né? Você vive em estresse? Né? O estresse também atrapalha todo o processo de digestão. Porque existe um caminho, né? Esse caminho ele tem que ser percorrido com saúde, Com saúde, de uma forma eficiente. Porque quem vai pagar a maior conta sempre vai ser o final, que é o intestino. Né? E se ele não funciona bem, ele vai dar respostas que podem interferir no funcionamento de fígado, de pâncreas. E pode levar até aumento de colesterol, a um processo de inflamação do fígado, a um processo de que pode levar futuramente até mesmo um diabetes. Tá? Então, é muito importante esse cuidado que a gente tem que ver, esse olhar maior para o intestino. Sem falar também em ansiedade, porque a gente tem ali 90% da serotonina do nosso corpo sendo produzida no intestino. O hormônio do prazer, né? O hormônio do prazer, da alegria, né? E aí é o que acontece. Bom humor. Bom humor. Apesar dele não ter o funcionamento neurológico, porque não passa a barreira hematoencefálica, ele faz com que as bactérias do nosso intestino sejam bactérias boas, né? Nossas amigas. E se eu tenho as bactérias ruins, patogênicas sendo desenvolvidas ali dentro, eu tenho o quê? Um prejuízo, sim, na formação de serotonina do nosso sistema nervoso central. Então, preciso dessa formação de serotonina, que vai ajudar em todo o processo digestivo, na peristalse, que é o nosso movimento do intestino, para ter boas bactérias intestinais, para auxiliar indiretamente na serotonina formada no sistema nervoso central. André, a gente está no finalzinho do nosso programa, mas é impossível se falar de dieta e alimentação saudável sem se falar na questão dos adoçantes, né? Sim. Todo mundo fala, estou de dieta, corta o açúcar. É a primeira coisa. Agora, a gente pode dizer que o uso do adoçante é seguro? Depende do adoçante. Aliás, depende, geralmente, a minha resposta, hoje eu quase não falei. Por quê? Eu volto para o começo. Eu falei de alimentos naturais, lembra? Fugir de industrializados e voltar para os alimentos mais naturais. E grande parte dos nossos adoçantes, eles são voltados muito mais aos artificiais, né? Então, são adoçantes sintéticos. O nosso corpo entende, quando a gente recebe um alimento assim, que na verdade nem é um alimento, como uma toxina. Então, ele vai fazer um trabalho tremendo para se livrar disso dentro do nosso corpo. Fora que essa sensação do doce na nossa boca, ele desperta, lembra que eu falei das reações do nosso corpo, ele se prepara para a digestão? Ele prepara todo o nosso corpo para digerir açúcar, só que não chega a molécula do açúcar. Então, acontece todo um trabalho do corpo que pode desenvolver um diabetes futuro também. Ok. André, muito obrigada pelas suas informações, sucesso. Obrigada pelo convite. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.